Olá, boa tarde. Veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Presa quadrilha suspeita de furto em shopping de Caxias. Delegacias mudam rotina de atendimento no Maranhão após coronavírus. Populares cobram remoção de abelhas para a manutenção da rede elétrica. Secretaria de Assistência Social suspende atendimento ao público. Governo federal anuncia pacote de medidas para o FGTS e INSS. E veja ainda, com orientações sobre o novo coronavírus, católicos celebram o Dia de São José. Caxias, 20 de março. Está no ar, o Jornal da Guanaré. Presa quadrilha suspeita de furtar uma loja no Caxias Shopping. Fato ocorrido no início da semana. A prisão ocorreu quando o grupo foi abordado por policiais rodoviários na BR-316, em Peritoró. 6 pessoas foram presas após uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal na BR-316 em Peritoró. De acordo com informações, após a abordagem de rotina da PRF, 4 pessoas dessas 6 que estavam neste veículo apresentaram documentação falsa, o que levantou mais suspeita da polícia. E aí, após uma averiguação no veículo, foram encontrados objetos oriundos do assalto realizado no shopping aqui de Caxias. Ainda de acordo com informações, os 6 suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Coroatá. O delegado responsável pelo caso deu maiores informações a respeito desta ocorrência. Acompanhe. Essas pessoas, elas cometeram esse crime de furto. Elas são de São Luís, cometeram um crime de furto em Caxias e no momento em que passavam pela PRF de Peritoró, foram abordadas e com elas iniciou-se uma certa situação, eu vou detalhar agora. Esse veículo que eles estavam utilizando havia sido reconhecido como o veículo que transportou as pessoas que fizeram o furto no shopping center de Caxias e por essa razão a Polícia Rodoviária Federal os abordou. Quando eles foram se identificar para os agentes da Polícia Rodoviária Federal, alguns deles, na verdade eram 6 indivíduos, 4 mulheres e 2 homens. Salvo engano, 4 deles apresentaram documentação falsa. Então, essa razão elevou ainda mais a suspeita dos policiais rodoviários federais e por essa razão as pessoas foram conduzidas à delegacia de Peritoró. Lá chegando foi feita uma busca no veículo e foi possível nós encontrarmos vários objetos furtados. Nas imagens também está bem claro, fica bem perceptível a participação deles nos crimes. Então todos os 6 foram conduzidos pela prática do crime de furto e contra 4 deles pesa também furto majorado, inclusive, né? O furto qualificado pela participação de vários agentes. Quando o furto tem concurso de pessoas, ele é qualificado, dobra a pena. Mas no município de Caxias há sim indício de que eles teriam praticado outros crimes. Então, lá onde ocorreram esses crimes é que vai ser conduzida a investigação. Já está sendo tentada a localização de outras possíveis vítimas, visto que vários outros objetos dos mais variados tipos foram encontrados com ele. Caixa de energético, tem para toda a qualidade lá. Um jovem de 24 anos foi preso na cidade de Itapecurumirim. Ele é o principal suspeito pelo assassinato da companheira dele, a Cailane Nascimento de Araújo, de 17 anos, que morreu na noite da última terça-feira. A vítima foi esquartejada e depois o suspeito ateou fogo no corpo. O suspeito teria atirado o corpo no fogo. O delegado Samuel Morita dá detalhes sobre o crime. Chegou até nós o conhecimento de que possivelmente uma mulher teria sido morta no bairro Torre. A equipe imediatamente se deslocou para o bairro Torre. Chegando lá, constataram que havia muita coisa queimada no fundo do quintal. Foram olhar, acharam estranho, acharam ossos, pedaço de carne, uma situação bem complicada que deixava dúvida acerca de um possível homicídio, né, até então. Mas aí soubemos então dessa situação do casal que estaria brigando esses últimos dias e que possivelmente
o Daniel teria matado a sua esposa. Ele confessou, realmente disse que tinha praticado esse crime, levou as equipes até lá no local onde estaria então as costelas, a parte do tórax da mulher, que foi separado do corpo. Tudo indica que ele cortou a mulher nas juntas, em pedaços, ateou fogo, queimou a carne, guardou os ossos, uma parte dos ossos foi encontrada dentro de casa, a outra no fundo do quintal e a outra nesse local que ele levou à polícia. Tudo indica tratar-se de um feminicídio, em que nós estamos então instruindo o inquérito daqui para frente até a final, para mandarmos então ao Poder Judiciário visando sempre a condenação. Um idoso de 74 anos foi morto durante uma caminhada no município de Codó. O suspeito do crime foi identificado e é conhecido popularmente como Gabriel Bocão, de 22 anos. Um idoso de 74 anos, identificado por Inocêncio Alves da Silva, foi morto nesta manhã enquanto realizava sua caminhada de rotina pelas ruas de Codó. De acordo com informações, o principal suspeito de ter cometido o crime já foi preso e identificado por Jeidson Gabriel Gomes, de 22 anos, mais conhecido como Bocão. De acordo com informações de testemunhas, o idoso fazia sua rotineira caminhada quando foi surpreendido pelo criminoso armado com uma faca. O suspeito exigiu dinheiro da vítima e os dois então teriam entrado em uma luta corporal. Testemunhas também relatam que Gabriel Bocão desferiu uma facada no tórax do idoso, que foi levado em estado grave para o hospital da cidade. E olha só, quem falou conosco a respeito desse caso foi o delegado da cidade, o delegado responsável pelo caso, Rômulo Vasconcelos, que falou um pouco mais a respeito deste crime que chocou a cidade de Codó. Trata-se de um crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte, onde a pena mínima é 20 anos, de 20 a 30, onde o autor é conhecido já da polícia aqui em Codó, que é o Gabriel, o vulgo Bocão. Ele abordou a vítima, seu Inocêncio, e aí nessa abordagem aí ele tentou roubá-lo, né? A vítima deve ter reagido e levou uma facada na região do tórax, onde caiu no chão, foi socorrido, mas já chegou sem vida. O autor foi preso logo em seguida, está sendo autuado em flagrante, daqui a pouco nós terminamos o flagrante e vamos remetê-lo para a justiça. E olha só, esse criminoso aí que é conhecido como Bocão já tem uma extensa ficha criminal por diversos crimes cometidos ali na cidade de Codó, viu? E olha só no mês de dezembro de 2019 ele foi preso 3 vezes em apenas 19 dias. As delegacias de Polícia Civil mudaram a rotina de atendimento no Maranhão após o coronavírus. A orientação é limitar o atendimento ao público e sugerir a plataforma online para o registro das ocorrências. A Polícia Civil do Maranhão informou que vai limitar o atendimento ao público, dando prioridade para os casos de maior relevância e urgência. A ação integra uma das medidas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, Covid-19, e afeta as delegacias da Polícia Civil em todo o estado. De acordo com a polícia, nos plantões não é preciso o cidadão se deslocar até as delegacias para fazer o registro de algumas ocorrências, como a preservação de direito, extravio de documentos, furtos simples, calúnia, injúria e difamação, maus tratos de animais, apropriação indébita, dano, constrangimento e estelionato. Essas ocorrências podem ser feitas no site da delegacia online por meio da internet. No endereço eletrônico, o cidadão vai poder fazer o registro destas ocorrências. Já as ocorrências como flagrantes, que são trazidos pela Polícia Militar, desaparecimento de pessoas, óbitos, assaltos, são realizados diretamente nos plantões de polícia, nas delegacias, pois elas precisam da presença da vítima na ocorrência. Todas essas medidas estão sendo tomadas para evitar maior aglomeração de pessoas nas delegacias de polícia civil em todo o estado do Maranhão, por conta aí das recomendações sobre a prevenção ao coronavírus Covid-19. De uma das ruas do residencial Eugênio Coutinho, em Caxias, sofrem com problemas no fornecimento de energia há quase 2 anos. E a situação ficou mais complicada, porque um dos postes onde está o transformador de energia
foi invadido por abelhas. Olhando a situação, aparenta ser algo simples e de solução rápida, mas infelizmente já vem se arrastando há quase 2 anos. O restabelecimento da iluminação neste trecho da rua Professor Arlindo Oliveira, do residencial Eugênio Coutinho, só pode ser feito com a retirada da casa de abelha. Quem faz a remoção é o Corpo de Bombeiro, mas precisa da intervenção da Equatorial para desligar a rede de energia e, assim, o trabalho ser feito com segurança. Moradores e comerciantes relatam que já acionaram inúmeras vezes a Companhia de Abastecimento de Energia no Maranhão para a realização desse procedimento, mas até agora nada. O último contato está com quase 2 semanas. Já estou com quase 2 anos com esse poste aqui, sem luz, um problema dessa abelha. Já corrimos em todos os lugares onde podia correr. Nós fomos na SEMAR, fomos no Corpo de Bombeiro, todo lugar, e por enquanto é só promessa, dizendo, vou hoje, vou amanhã. E a escuridão aqui é toda noite. Eu já fui assaltado bem aqui uma vez na minha porta, tomaram o celular bem aqui, porque fica no escuro. E assim nós estamos nesse sufoco aqui, pedindo um apelo para as autoridades, para ver se não consegue colocar a luz nesse poste aqui. Porque devido a essa abelha aí, eles ficam botando culpa um para o outro. A SEMAR disse que é o Corpo de Bombeiro para tirar a abelha, o Corpo de Bombeiro disse que é a SEMAR, e assim nós estamos prejudicados aqui, sem luz, no escuro. Sem iluminação, a sensação de insegurança aumenta e, ao mesmo tempo, impede as pessoas de ficarem na porta de casa à noite e, principalmente, as vendas nos comércios. A expectativa é de que o mais breve possível, porque com tantos contatos já eram para ter vindo fazer a remoção, né, colaborar aqui com essa ação aqui com os bombeiros, para remover a casa de abelha e, consequentemente, o outro órgão, né, que é a Citelum, responsável pela iluminação, possa restabelecer a iluminação aqui. Com certeza. Que estão fazendo nos outros bairros também, que ontem eu estava lá onde eu trabalho, lá na Volta Redonda, e eles estavam fazendo tudo ali naquela avenida, todos colocando, mas aqui nunca vieram. Todo mundo já fez o pedido, muito mais primeiro, e até agora nunca vieram. Estamos aqui aguardando até hoje. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a Equatorial Energia, e solicitou uma nota, mas até o momento não obteve resposta sobre o caso. Você vai ver a seguir. Secretaria Municipal de Assistência Social de Caxias suspende as atividades. E veja ainda, a Secretaria de Cultura decidiu fechar o Balneário Veneza em Caxias. Voltamos em instantes. Para reduzir o impacto na economia causado pelo novo coronavírus, o governo federal anunciou algumas medidas que beneficiam o trabalhador, que poderá sacar parte do seguro-desemprego. Mudanças também no INSS. As principais mudanças serão no atendimento nas agências do INSS. Não será mais necessário fazer perícia médica presencial para pedidos de auxílio-doença. O beneficiário poderá enviar o atestado pelo site ou aplicativo. A Previdência ainda dará um adiantamento de R$ 200 para os deficientes carentes que estão na fila do BPC, o benefício de prestação continuada. O governo ainda prevê que os trabalhadores que recebem até 2 salários mínimos e que tiverem o salário reduzido por causa de cortes na jornada recebam uma antecipação de 25% do valor do seguro-desemprego. A medida deve beneficiar 11 milhões de pessoas e custar 10 bilhões de reais. As medidas vão estar num projeto de lei a ser encaminhado para aprovação do Congresso na próxima semana. O pacote prevê ainda que o governo arque com os primeiros 15 dias de atestado dos trabalhadores que tiverem coronavírus. Normalmente, esse período de afastamento por doença é pago pelas empresas. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de juros para pessoas físicas e empresas e a suspensão do pagamento de empréstimos por 2 meses. Para os financiamentos imobiliários, a pausa no pagamento vale para quem tem, no mínimo, 11 parcelas quitadas. Não é necessário provar que foi impactado pela pandemia.
Seguindo orientações das autoridades sanitárias e de acordo com um decreto do governo do estado sobre práticas de prevenção do novo coronavírus, a Secretaria de Assistência Social em Caxias suspendeu o atendimento ao público. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, na Rua 1º de Agosto, no centro de Caxias, também adota medidas para proteger os colaboradores e a população e suspendeu os atendimentos até o dia 31 de março, em todos os equipamentos ligados à Secretaria. O secretário, professor Chiquinho, explica quais serviços foram suspensos e também alguns que devem continuar funcionando por força das próprias circunstâncias, ou seja, os usuários moram nos equipamentos. Então, Bolsa Família e o BPC está suspensa até o dia 31 do mês de março. Além dos outros serviços de convivência, os CRAs, nós suspendemos, deixamos os CRAs somente com a equipe bem reduzida, metade da equipe está trabalhando nos CRAs e os serviços de convivência todos estão suspensos. O que vai se manter mesmo, Julimar, o que não dá para fechar, que são as residências inclusivas, a casa de acolhimento adulto e casa de acolhimento infantil. Essas não vão fechar, mas os nossos profissionais vão passar por um treinamento com a equipe da saúde para que eles possam estar tratando essas pessoas. Por quê? Porque eles moram nos nossos equipamentos, eles residem lá, então não tem para onde ir. A não atualização de algumas informações nos serviços da Prefeitura não vão implicar em prejuízos para a população, pois o governo federal já tomou medidas para que os cidadãos possam atualizar cadastros e manter os benefícios em funcionamento. Nós temos uma portaria do governo federal que garante que todos esses programas federais vão continuar, independente que esteja atrasado ou que esteja com alguma questão ainda de possível comprovação de atualização, não tem necessidade de se buscar esses dois programas nesse período. O secretário reforçou ainda orientações a todos os cidadãos. A melhor maneira de você evitar uma epidemia dentro do município de Caxias é ficando em casa. Se tem alguma coisa para fazer, vai uma pessoa da família e toma todos os cuidados, lava bem as mãos, né? Se tiver o álcool gel, porque o pessoal está muito preocupado com o álcool gel, mas o que é mais importante nesse momento é lavar as mãos com água e sabão. Da maneira que muitos já viram aí nos programas mostrando, tem vários vídeos que demonstram a maneira correta de fazer isso. Então, Julimar, a gente não tem necessidade de toda a família para o supermercado, de toda a família ir para a farmácia. Vai uma pessoa da família tomando todos os cuidados quando chegar em casa também para que evite levar esse vírus para dentro da sua residência e vamos cuidar dos nossos idosos. Nossos idosos e pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, por exemplo, pressão alta, alguém que tem problema cardíaco. Vamos cuidar dessas pessoas, principalmente porque eles são um grupo de risco. Números divulgados até a manhã de hoje apontam que no Maranhão há 205 casos suspeitos do novo coronavírus. Caxias aparece com 9 casos suspeitos da doença. De acordo com o relatório, a cidade com maior número de suspeitas é a capital São Luís, com 164 casos suspeitos. Imperatriz aparece com 10 casos suspeitos. Nenhum caso foi confirmado até agora. Em meio à pandemia do novo coronavírus, muita gente se questiona quais os sintomas principais da doença, que são semelhantes aos da gripe e de um simples resfriado. O novo coronavírus, identificado cientificamente como Covid-19, tem sintomas semelhantes a outras enfermidades como gripes e resfriados. Essa semelhança pode resultar numa corrida aos postos de saúde sem necessidade. Para evitar o deslocamento desnecessário do paciente, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação, explicando cada uma das patologias e como os sintomas se manifestam. No caso da febre, por exemplo, a ocorrência dela é muito comum em casos de Covid-19 e gripe, mas raramente está presente em resfriados. É importante estar bem informado, então vamos aprender a diferenciar os sintomas. No caso do Covid-19, os sintomas mais comuns são febre, tosse geralmente seca, às vezes também pode aparecer sintomas como cansaço, dores no corpo e mal-estar, dor de garganta, dor de cabeça e falta de ar. Os sintomas vão de leves a severos. No H1N1, também conhecido como gripe influenza tipo A ou gripe suína, os sintomas são bem parecidos com os da gripe comum.
e se apresentam como febre repentina acima de 38 graus, dor de garganta associado a dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, coriza e falta de apetite. Sintomas respiratórios como tosse e piora da asma para asmáticos também são comuns. Algumas pessoas também podem apresentar diarreia e vômitos. Para o paciente que está com gripe, os sintomas surgem de forma repentina. Os mais comuns são febre, cansaço, tosse geralmente seca, dores no corpo e mal-estar e dor de cabeça. Em alguns casos, também surgem sintomas como coriza ou nariz entupido, dor de garganta, mas raramente apresenta falta de ar ou espirros. Já no caso do resfriado, são comuns os espirros, dores no corpo e mal-estar, coriza ou nariz entupido, dor de garganta. O resfriado raramente apresenta sintomas como febre, dor de cabeça ou falta de ar. Sintomas surgem de forma gradual. No caso de alergias, sintomas como espirros, tosse, olhos irritados e coriza estão presentes. A Secretaria de Cultura decidiu fechar o Balneário Veneza em Caxias. A medida segue determinação do decreto do Estado que proíbe aglomeração em locais públicos, como forma de evitar o novo coronavírus. O Balneário Veneza ainda chegou a receber algumas pessoas na tarde dessa quinta-feira, mas não demorou muito para que o secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Arthur Quirino, chegasse ao local para informar que o parque será fechado até o dia 31 de março, respeitando o decreto municipal que determina que o município tome iniciativas para impedir que as pessoas possam estar em aglomerações, visando garantir a saúde dos caxienses. Tem negócio, precisa pagar os boletos, como é que vai pagar? E o dia a dia, para quem usa remédio, tem pessoas doentes dentro de casa que usa remédio, é obrigado a comprar. E mesmo o dia da despesa de casa para comer. Hoje todo mundo vê que as coisas hoje tá difícil, tá ficando difícil e vai ficar mais. Enquanto muita gente está atenta ao assunto, outras pessoas ainda não despertaram para a gravidade da Covid-19 e a disseminação da doença, a exemplo desta banhista. Eu continuo saindo, vou no supermercado, agora estou tomando minha cervejinha, saí de casa, lavando as mãos eu tô. Com água e sabão? Quando eu saio do supermercado, toda hora eu tô lavando a mão. O secretário explica que todas as medidas estão sendo tomadas para salvaguardar a vida dos caxienses, pois o Balneário Veneza recebe várias caravanas, ônibus de cidades diferentes e até mesmo de outros estados. A Veneza recebe aqui várias pessoas, final de semana com 5, 6 ônibus, vans. A gente não sabe de onde essas pessoas estão vindo, por uma medida de proteção, de cuidado. O prefeito Gustavo Gentil pediu que nós viéssemos aqui conversar com cada um. A saúde já veio ontem, conversou sobre o problema. Hoje eu estou vindo aqui conversar com cada um. Eles estão solícitos, estão entendendo a gravidade também, estão informados. É evidente que eles se preocupam porque de hoje até o dia 31, sem fluxo, sem movimento, como é que eu vou pagar as minhas contas? Mas existe alternativa. Você pode fazer um delivery, a pessoa ligar, pedir uma galinha caipira, um peixe. Eles vão fazer a entrega na casa de vocês. O governo federal deve destinar recursos para custear despesas dos permissionários. Os pontos turísticos e pontos de concentração do município, através da Secretaria de Cultura e de Turismo, Esporte e Juventude, estarão fechados, incluindo também as atividades esportivas nos ginásios, também serão suspensas. E você vai ver a seguir. Adiada a partida decisiva da Copa Sulina de Futebol. E veja ainda, mesmo com as restrições por causa do coronavírus, católicos celebram o dia de São José com a realização da Santa Missa e a tradicional procissão. Voltamos daqui a pouco.
Agora vamos falar do esporte. Em Caxias, a organização da Copa Sulina de Futebol para jogadores acima de 40 anos se reuniu com representantes dos 2 times finalistas, Sanharó e Maranhão, e decidiram acatar a orientação das autoridades sanitárias sobre o novo coronavírus, adiando a decisão do torneio, que estava marcada para o próximo domingo. Na Itália, a caxiense Nádia Santos relata em um vídeo a situação do país após o agravamento da situação do coronavírus. Nádia fala que a Itália enfrenta sua pior crise nacional depois da Segunda Guerra Mundial. Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, eu me chamo Nádia Santos. Eu vivo atualmente na cidade de Brescia, na Itália. Eu queria passar algumas informações para vocês que a Itália está entrando na 4ª semana da pior crise nacional depois da Segunda Guerra Mundial. Nós somos mais de 60 milhões de pessoas vivendo nessa insuportável prisão que a cada dia fica mais rígida, porque não podemos sair de casa só para irmos no supermercado, nas farmácias. Ainda não sabemos como tudo está funcionando e não temos um plano B. O nosso sistema sanitário é gratuito e nesse momento está mostrando a sua verdadeira força nessa emergência coronavírus. Há 35.713 casos. Só na minha cidade, Brescia, foram 454 mortes em menos de 24 horas. Entendam que essas paralisações em escolas, universidades, em bares, elas não são férias, é só um distanciamento social. Evitem aglomerações e uma questão de responsabilidade social para que muitas pessoas não venham ser contagiadas. Donos de academias vêm sentindo o reflexo da pandemia do novo coronavírus. Em Caxias, a procura por esses espaços diminuiu e alguns temem pelo fechamento total desses locais. As academias são espaços que propiciam aglomerações de pessoas. De acordo com o Ministério da Saúde, práticas como essas devem ser evitadas a fim de prevenir a proliferação do coronavírus Covid-19. Esse aluno fala sobre o momento em que vive o país e da atenção que tem tido nos últimos dias. Na hora de cumprimentar as pessoas, eu tenho mantido uma certa distância, não faço como antigamente, pegar na mão, lavando sempre muito bem as mãos, usando álcool em gel, toalha de papel na hora de espirrar ou de tossir. Aqui na academia, o risco ele é um pouco maior porque as pessoas fazem atividade física, tem a questão da transpiração, tem a questão do ambiente fechado, ar-condicionado, onde o vírus pode se proliferar com maior facilidade. Para que não haja disseminação de possíveis casos, as academias da cidade adotaram alguns cuidados, como, por exemplo, reduzindo o número de frequentadores diariamente e orientando sobre a higienização do espaço e equipamentos utilizados durante os exercícios. A gente conscientizou, falou, explicou que em alguns casos seria bom a pessoa ficar em casa, certo? E principalmente aqueles que têm os pré-requisitos, do vírus em si. Certo? E essas pessoas a gente solicitou que ficassem em casa para não ocorrer, como é que eu posso dizer, uma disseminação ou uma proliferação e pânico também na sociedade, tanto geral quanto no âmbito da academia. No meu caso, eu já estou tomando cuidado, lavando bem as mãos, não estou usando álcool em gel, porque cada notícia é uma coisa diferente e a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira também. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, também chama a atenção da população que durante a temporada de gripes e resfriados, as pessoas permaneçam em casa se estiverem doentes, tornando essa prática um hábito para a vida toda e não só para agora. Mas se por um lado a movimentação nas academias diminuiu, as alternativas são exercícios fáceis de serem praticados dentro de casa. A pandemia do coronavírus começa a mudar todas as atividades cotidianas. O cenário é outro em horários comuns de pico e muitos estabelecimentos já até fecharam as portas.
Os locais que ainda permanecem em funcionamento, a higienização é constante. A redução de capacidade de aulas coletivas e a disponibilização de álcool em gel nas áreas compartilhadas são apenas algumas das medidas. A gente observou que teve uma queda no número de alunos, né, na nossa box, até a questão também de matrículas, que realmente as pessoas ficaram com medo. Cancelamentos, tiveram muitos cancelamentos aqui de matrículas e a gente realmente optou por buscar tanto a questão da prevenção inicialmente e como a gente viu que as pessoas estavam com um medo e para também não gerar pânico, a gente preferiu agora fechar a box por um tempo. E paralelo a todos esses cuidados, o que não faltam são formas de você se exercitar em casa. Até porque inúmeros exercícios podem ser feitos apenas com o peso do seu próprio corpo. Agachamentos, abdominais, flexão de braço e o famoso e tradicional burpee são apenas alguns desses exemplos. Não vão ser treinos realmente assim, vai ser uma preservação de qualidade de vida, realmente. Não vai ter, tipo assim, você vai ter um ganho de força, um ganho de capacidade aeróbica, mas é um treino de manutenção, né? E que todo mundo é possível fazer em casa, praticantes ou não de CrossFit, que são treinos simples, a gente faz adaptação para cada um. Com os treinos em casa e ao ar livre liberados, tem gente que já decidiu, não vai parar de se movimentar. O que não podemos é ficar parados, justamente com essa epidemia e pelo fato de que a gente, com os nossos treinos em dias, temos consequência, não está com nossa imunidade baixa. Ainda estamos nos acostumando com todas as adaptações na rotina, mas o consenso passa diretamente pela palavra prevenção. Essa preocupação, tipo, em chegar em algum lugar, você tem aquele receio, você se sente assim, recuado. E quem está acostumado a fazer atividade física não consegue mesmo ficar parado. Mesmo com restrições sobre o novo coronavírus, na cidade, católicos participaram do encerramento do festejo de São José, o padroeiro de Caxias, com a realização da Santa Missa e a tradicional procissão. Após uma pequena e rápida procissão, a Igreja da Matriz recebeu a missa de encerramento do festejo de São José, que já é uma tradição há mais de 200 anos em Caxias. Nem mesmo diante dos alertas, os fiéis ficaram em casa. Segundo o padre Rios, algumas recomendações foram dadas aos fiéis durante a missa. Além dessas recomendações que o Ministério da Saúde nos orienta, né, os profissionais, a nossa diocese, aqui, como igreja, nos orienta que as missas dominicais, né, vai continuar, mas a gente pedindo que os idosos, né, as crianças, as pessoas acometidas de gripe não venham, né, só aqueles que de fato estão com saúde. A hora também é hora de oração. É hora, sim, das pessoas se recolherem mais em oração, momento de revitalizar a fé, da gente conversar com Deus e procurar nele forças, porque realmente a situação, ela está causando muito pânico, muito medo, e a fé nesse momento é imprescindível. Fiéis como Manuel Souza e Silva foram pagar promessas, de branco e descalço. Ele atribui a São José uma graça alcançada. Aconteceu um imprevisto com o meu filho, que ele se engasgou e eu, correndo para o hospital, me apeguei com São José e São José me concedeu essa graça e eu fiz uma promessa para pagar. Enquanto eu vida tiver, eu acompanhar a procissão, assistir a missa de branco e descalço. São José é considerado um homem justo, além de ser o pai adotivo de Jesus Cristo. É o protetor da Igreja de Cristo, é o protetor das famílias, é o protetor de nossa cidade. Então é este homem, né, que de fato é um modelo para os homens de hoje, né? Homem que viveu para sua família, educou seu filho. Alguns eventos da igreja durante a Semana Santa serão suspensos. Os dias fortes da Semana Santa, né, Domingo de Ramos, a Missa da Ressurreição, e creio que também o Senhor Morto, né, que é uma procissão que tem aqui, que aglomera muitas pessoas, estão canceladas, né? Outras datas serão avaliadas em reunião direta com o bispo da Diocese de Caxias.
A oração pode, inclusive, acalmar o coração e propiciar que a gente siga nessa situação aí com mais leveza. O Jornal da Guanaré fica por aqui. A gente volta amanhã. Agora tem o Resenha Esportiva, depois Cida Rodrigues, a repórter do Povão, e em seguida o programa A Hora do Povo. Uma excelente tarde para você e até amanhã.